Bom, vamos a mais um cenário de rede a ser montado. Vamos supor que eu tenho o seguinte cenário, né, de uma empresa qualquer, onde você tem algumas máquinas que são chamadas máquinas clientes, algumas máquinas são chamadas de máquinas de servidor, e nessa rede existe uma impressora. É uma rede pequena, tem apenas um switch, né? Ela está até desenhada aqui, né? Isso aqui pode ser um setor, né? E aqui uma sala e aqui outra sala, tá certo? Então, e aí? Acabei de montar, o que eu tenho que fazer? Tenho que configurar. Então, todas as máquinas têm que ter os endereços IPs. Para redes pequenas, a gente sempre orienta a trabalhar com o endereço classe C, que é aquele endereço na faixa de 19268. Como nós já falamos várias vezes na aula, né? Nesse exemplo aqui, ele está usando o 92681, é o nome da rede, né? Repare que todas as máquinas começam com o mesmo número, né? Então, essa sequência inicial igual é o tal do endereço de rede, que, que, que é definido pela máscara, né? Uma outra aula a gente vai entrar mais em detalhes sobre isso. Devagarzinho a gente vai absorvendo novos conceitos, né? Obviamente. Bom, então vou montar esse cenário aqui, tá? Não precisa ser exatamente esse tipo de endereço, pode ser algum outro tipo de endereço e nem essa quantidade de máquina, tá? Vou fazer uma coisinha mais simples. Vamos lá. Vamos supor que eu tenho esse cenário aqui, isso aqui fica numa sala, duas máquinas, né? Você tem a sala dos servidores, por exemplo, a impressora fica na sala dos servidores e vamos fazer as conexões. Tudo que eu vou usar é cabo direto, tá? Conexão, porque são equipamentos de funções diferentes, então sempre trabalhando com cabo direto, tá? Servidores pode ter servidores de várias funções, servidor web, DHCP, DNS, né? Coisas que a gente já viu também em uma outra aula, tá bom? Aqui eu vou fazer a configuração na mão mesmo dos endereços, tá? Eu vou usar o endereço classe C, mas um pouco diferente daquele que está mostrado lá no nosso roteiro. Por exemplo, então vamos supor que a minha rede seja o 92.6820.0. A máscara default de um classe C é 255.255.0, tá? Ele também é conhecido como barra 24. Como nós já vimos em aula, né? Essa nomenclatura barra 24 é uma nomenclatura mais nova, que quer dizer que a minha máscara possui 24 uns da esquerda para a direita. Cada 255 desses representa 8 uns, então tem 8, 16 e 24. Então existem sistemas onde eu digito a máscara de maneira clássica e existem sistemas onde eu digito a máscara no formato do barra. Então é interessante a gente já começar a acostumar com os dois tipos de ambiente, tá bom? Como a máscara é barra 24, significa que os três primeiros são 255, então, obviamente, os três primeiros números representam a minha rede, porque na máscara os três primeiros é 255. Então, todas as minhas máquinas aqui têm que ter no começo o 92.6820. O final, aí sim, cada máquina tem o seu. Então, vamos fazer as configurações dele, né? Aqui é um pouco diferente, né? A impressora ela não tem um ambiente de configuração dela, né? Então existe a aba config para que eu faça isso, tá? Um pouco diferente dos outros sistemas, porque não existe um ambiente para você configurar, tá? Pronto, a minha máquina devidamente conectada, devidamente configurada com o endereço classe C. Agora eu venho fazendo meus testes, né? Tem que funcionar perfeitamente de qualquer equipamento para qualquer equipamento, tá? Vou mandar imprimir o documento, olha lá, sucesso. Então pode mandar imprimir que vai funcionar, ok? Bom, o cenário era simples, né? Era só esse para montar. Eu não fiz ele completo, tal, mas a ideia é a mesma. E tem algumas perguntas aqui nesse relatório para a gente poder responder, tá certo? Então eu vi que eu montei, funcionei, o endereço que eu usei, o endereço que está funcionando. O bom de ter o simulador é isso, você, sei lá, você pode adotar um endereço, né, configura e vê se vai funcionar ou não aquele endereço, se não funcionou por quê. Então é bastante interessante
o software de simulação por causa disso. Você pode, né, configurar de maneiras diferentes e ver o comportamento da rede em relação a isso. Então, algumas perguntas aí que ele está começando a fazer para nós, né? Qual é a classe do endereço IP utilizado? Então, nós vimos em uma outra aula, né, que quando começa de 192 até 223, isso aqui significa que é endereço classe C, né? Isso já foi dito em outra aula, tal. Qual é o endereço da rede? Aí ele está falando para fazer a demonstração utilizando a operação booleana, né, AND, sobre os endereços IP, o tal do AND lógico. Então, em aula a gente viu, né? Em aula a gente viu que para descobrir o endereço de rede, basta pegar o endereço IP, por exemplo, né, que eu estava usando lá no meu Pacter Tracer, né, por exemplo, esse endereço aqui, né, lá, o 92.1820, basta eu pegar o endereço IP, né, e multiplicar pela máscara. Só que essa multiplicação é uma multiplicação bit a bit. O resultado dessa multiplicação é o tal do AND lógico, que vai ser o meu endereço de rede. Então, o resultado que eu vou achar aqui, né, é o tal do endereço de rede. Mas para que eu consiga fazer isso, é necessário que eu converta os números para binário e depois eu faça a multiplicação bit a bit. Então, eu vou transformar para binário e depois a gente continua. Bom, fazendo as conversões binárias, né? Eu já cheguei a fazer isso aí, o 92 convertendo para binário, 168 convertendo para binário, 20 convertendo para binário, tal, 255 para binário. Depois que eu converti todos os números em binário, eu venho multiplicando bit a bit, ó, 0 vezes 0 dá 0, 0 vezes 1 dá 0, né? Aqui 1 vezes 0 dá 0, 1 vezes 0 dá 0, 1 vezes 1 deu 1, e assim, né? Eu tenho o resultado da minha multiplicação, uma multiplicação que eles chamam de operação AND, né, ou AND lógico. O resultado da operação AND lógico é chamado endereço de rede. Então, a minha rede é 192.168.20. Tá? Esse é o nome oficial da minha rede. Nós, seres humanos, né, quer dizer, o computador faz isso de maneira rápida e precisa. Nós, seres humanos, a gente é um pouco mais inteligente. Então, a gente sabe que numa multiplicação, né, onde tem 255, eu repito o número. Porque 1 vezes algo é algo, 1 vezes algo é algo, 0 vezes algo é 0. Então é óbvio que para nós seres humanos a gente não há necessidade de fazer esse nível de conversão. E ele faz esse nível de conversão, tá certo? Então esse é o endereço de rede, 192.168.20. Quantos bits são utilizados para atribuir endereços de host? A função da máscara, né, é justamente, ó, essa é a minha máscara, né, 255 e tal. A função da máscara é ajudar a identificar no endereço IP quais números representam a rede e quais números representam host. Então, neste meu caso, né, os números que representam host têm a ver com os números, os bits que estão em 0. Então, na máscara, esse 255 são 8 uns, 255, 8 uns, 255, 8 uns. Esse 0 são 8 zeros, ó, 8 zeros. Então, quantos bits são utilizados para atribuir os endereços de host? De acordo com a máscara, são 8 bits. Então, no endereço IP, esse 8 bits que está aqui, né, que representa isso aqui, eu uso para endereçar as máquinas. Os outros bits são chamados endereços para a rede. E esses 8 são endereços de máquina. Tá? Então, a máscara ela serve para orientar o equipamento, quais bits tem a ver com a rede e quais bits tem a ver com máquina, ou host. Então, a pergunta dele, quantos bits são utilizados para atribuir endereço? Neste caso aqui, 8 bits. Então, eu venho, né? Resposta aqui, 8 bits são usados para endereçamento de host. Bom, sendo assim, olha a pergunta número 4. Qual é o número máximo de hosts utilizáveis? Bom, se eu tenho 8 bits, tá? São 8 bits em 0. Então eu posso ter 8 bits para host. Quantas variações possíveis eu posso ter? Bom, aí é matemática, né? Se eu tenho 8
8 bits de possibilidade, eu vou variando eles. Então, qual é a quantidade máxima dessa variação? É só fazer 2 elevado ao número de bits que você está querendo saber. Então, isso vai dar a quantidade de combinações diferentes que eu posso ter com 8 bits, que nesse caso é 256. Então, existe 256 números possíveis, tá, nessa combinação de 8 bits. Então, se eu tenho 8 bits para Rust, e esses 8 bits me geram, então, 256 combinações diferentes para Rust. Tá? Porém, toda rede, o primeiro endereço, que é chamado o primeiro endereço da rede, que é chamado endereço de rede, o 92, nesse meu caso, 92.168.20, ele é chamado endereço reservado. Eu não posso usar para Rust. Outra coisa, o último endereço da rede é chamado endereço de broadcast. É um endereço especial, é um endereço reservado e eu não posso usar ele para máquina. Então a gente tem que guardar que toda rede eu perco 2 endereços, o primeiro e o último. Então nessa conta matemática aqui, eu encontro 256 combinações diferentes, tudo bem. Mas o primeiro e o último eu não posso usar para máquina, eu não posso usar para Rust. Então eu subtraio 2 e o resultado então é 254. Então esse endereço classe C, ele me permite 254 máquinas diferentes que eu posso ter. Que ele vai ter número para dar, porque cada máquina vai ter um número. Então eu tenho que saber, né, qual é a possibilidade dos números que eu posso usar. Nesse caso aqui, cheguei na conclusão de 254. Lógico que eu posso usar todos, mas há a possibilidade, né, de se trabalhar então com 254 máquinas no máximo. Se eu tiver uma rede com mais máquinas, tem uma rede com 300 máquinas, então esse endereço não dá, porque esse endereço dá suporte no máximo a 254, no classe C é assim. Agora, se você tem uma rede com 400 máquinas, ele não é possível. Nesse caso, então, a gente vai para um classe B. O classe B é um 7216, ele permite para mim aproximadamente 64.000 máquinas. Então, se eu tenho 400, eu posso estar trabalhando com classe B neste caso. Então, quando a rede é pequena, a gente vai para a classe C. Quando a rede é um pouquinho maior, ou seja, acima de 254, a gente trabalha com classe B. Que daí o endereço é um 7216, como a gente já viu em aula. Aí, nessa pergunta que ele tá querendo saber qual é o comprimento máximo para cada um dos troncos de comunicação. Então a gente sabe, né, nós já vimos em aula, né, que vai sair um cabo da máquina e vai chegar no switch. Então qual é o tamanho máximo? Esse cabo é aquele cabo UTP do par trançado. O tamanho máximo dele é 100 metros. E a última pergunta é possível com essa estrutura implementada controlar quais rushes têm acesso à impressora ou qualquer um dos servidores? Bom, do jeito que eu fiz aqui, né, lá, vamos voltar no nosso simulador. Do jeito que está, eu consigo controlar quem vai ter acesso ao servidor, quem vai ter acesso à impressora? Não, você pode olhar aqui, qualquer um imprime, qualquer um acessa o servidor. Então, do jeito que eu montei, esse controle não é possível, né? Esse controle não é possível, tá certo? Sugiro, então, uma modificação para conseguir tal controle. Então, é óbvio que uma rede é interessante que a gente tenha controle, né? A máquina tal vai acessar o servidor, essa máquina não pode aquele servidor, essa outra só pode a impressora B, e assim por diante. Então, esse nível de controle, do jeito que eu montei, não é possível aqui, tá? A gente vai ver que existem outras tecnologias que eu posso estar utilizando para poder dar esse controle, dar esse nível de controle maior, como ele está, no caso, sugerindo aqui. Tá? Se ele não consegue fazer esse controle em termos de hardware, então ele vai ter que fazer esse controle em termos de software. É possível, né, do jeito que eu montei aqui, eu fazer um controle em termos de software. Tá? Mas aí depende dos programas que eu vou utilizar. Mas, dependendo da tecnologia que eu estou montando a minha rede, eu posso fazer esse controle em nível de equipamento e não deixar para o software. Ok? Bom, espero que vocês tenham entendido esse laboratório aí. Falou!